certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco do parto, que vocês têm me perguntado bastante, e da amamentação, como tem sido a amamentação do meu pequeno ali que tá se mexendo já todo no bebê conforto do Leonardo, tá? O Léo hoje tá com 25 dias, então tá quase completando um mês. E tem sido assim uma experiência muito nova pra mim. E eu acho que é interessante da gente compartilhar, que tem coisas que a gente nem sabe que vai passar e que vai passar, gente. Então vamos lá. O parto do Léo foi um parto cesáreo. Logo no começo, quem acompanhou todos os diários de gravidez aí, viu que eu falei que seria cesárea. E depois, a minha médica foi vendo que o meu corpo se adaptou muito bem à gestação e que eu poderia sim, se tivesse tudo rolando naturalmente bem, um parto natural. Então a gente foi evoluindo e fazendo consultas periódicas e vendo se meu corpo se adaptava ou não. Porém, quando chegou em 29 semanas, tem até o diário falando, o ultrassom do Léo deu que ele tinha uma incisura no cordão umbilical. Então o que é isso? É quando um bebê, por alguma forma, tem como se fosse uma obstrução, uma resistência de chegada de nutrição para esse bebê, de sangue para esse bebê. Tanto que a gente passou até, assim, foi uma avaliação mais criteriosa, porque tanto a médica do ultrassom quanto a minha obstetra ficaram na dúvida se faziam o parto dele ou não com 30 semanas, porque acharam que de alguma forma parecia que era melhor ele terminar de se nutrir aqui fora do que dentro da barriga. Só que aí, semanalmente foi feito o ultrassom com Doppler. E aí foi evoluindo assim, tinha semanas que ele tinha ganho de peso, tinha semanas que não tinha. Então, de alguma forma, parecia que a nutrição de sangue, realmente de alimento para ele, ficou complicada. Mas no ultrassom não dava pra ver como que tava complicado, dava pra ver que existia uma complicação. Quando chegou com 37 semanas, eu fui na consulta, minha médica falou assim, 37 não, 38. Andresa, eu vou tentar estimular o seu colo do útero pra ver se você entra em trabalho de parto natural, porque eu quero tentar o parto natural com você, porque ele já tava baixo e tudo mais. E ela falou assim que ela ia dar tipo um cutuque no meu colo do útero. E o Léo continuava com uma pressão arterial mais alta. Parecia o quadro dele que eu tinha eclâmpsia, mas eu não tinha eclâmpsia. Mas os dados que davam no ultrassom dele é como se ele estivesse sofrendo uma eclâmpsia. E ela falou, vou dar um cutuque no seu útero, se você entrar em trabalho de parto, você me liga qualquer dia, qualquer hora. Mas se até segunda-feira você não entrar, a gente vai fazer o seu parto cesáreo. Eu falei, tá bom, mas se você chegar na maternidade com dilatação e tal, a gente faz o parto natural. Eu vou falar pra vocês que eu tava torcendo por um parto natural. Eu tenho um pouco de trauma de centro cirúrgico, que agora continuo tendo, não passou. Porque da bariátrica eu já sofri demais mesmo. Então assim, se eu pudesse ter um parto natural e tal, aquela coisa assim, tipo, teria sido muito melhor até na recuperação. E aí, na quinta-feira ela fez esse cutuque no colo do útero. E meu colo do útero até então não apresentava nem aquele afinamento do colo do útero, um começo de uma evolução de parto natural, né? Não tinha nada, ela falava assim, parecia que eu tava de 4, 5 meses de gestação, porque a textura do colo do útero é a mesma. E aí, no domingo, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que parecia que eu tava fazendo xixi na roupa. Eu tive que colocar absorvente, porque toda hora eu ia ver minha calcinha tava úmida, mas não era uma quantidade grande, era uma quantidade pequena. Toda hora a calcinha tava úmida e não tinha acontecido isso ainda comigo. E aí eu colocava absorvente, aí eu falei pra médica, falei, olha doutora, tá acontecendo assim, isso e tal, você deve estar perdendo líquido, mas você tá perdendo aos pouquinhos. E saiu um sangue meio rosado, meio diluído, era diferente. Aí na segunda-feira de manhã ela falou, arruma suas malinhas e vai pro hospital. Aí na hora que eu cheguei no hospital, ela fez um exame de toque em mim e falou, olha Andresa, realmente seu colo do útero não tem apresentação nenhuma que vai entrar em trabalho de parto natural. Então é melhor a gente fazer uma cesárea. E eu, gente, sempre tive na minha cabeça assim, o que for melhor pra ele é o melhor pra ele. Eu pensava da seguinte forma, o parto natural vai ser a melhor recuperação pra mim, mas deixar ele em sofrimento como poderia acontecer, eu não queria arriscar. Ela falou, então vamos fazer cesárea? Eu falei, vamos embora. Aí já liguei pra fotógrafa, já fiz aquele auê todo, e aí o Léo nasceu de cesárea no dia 18 de abril, às 10 horas da manhã. A cesárea em si, gente, o ambiente de centro cirúrgico é muito ruim, né? Então, fazer a hack na minha coluna, eu já tenho um desgaste na coluna, desde quando eu era adolescente eu tenho um problema na coluna. Pra conseguir passar a hack, acho que eu tomei umas 5 picadas nas costas, até conseguir passar.
Aí amorteceu as pernas, e aí foi só alegria, viu o Léo nascer e aquela coisa toda, aquela festa. Mas depois, às 12 horas que você tem que ficar deitada, é punk, porque recebe visita, você quer ver o seu bebê, você quer pegar o seu bebê e não pode, porque você tem que ficar lá deitada, não pode levantar a cabeça. 12 horas, eu fiquei 12 horas. E minha médica desceu um monte de soro em mim pra eu não ter enxaqueca após cesárea, que é muito comum por conta da anestesia. Eu fiquei, gente, de verdade, o meu rosto, no final do dia, eu não conseguia abrir o olho. Tem uma foto que eu vou ver se eu acho pra poder colocar aqui pra vocês, que eu tô com ele assim no braço, que a hora que meu marido colocou ele na maca comigo, assim, na cama comigo no hospital, pra eu poder ver. Eu queria ver ele direito, sabe? Eu não tinha visto ele direito ainda. E eu tô assim, que o meu olho ficou, minha bochecha com o meu olho ficou uma coisa assim, sabe? Eu lacrimejava o tempo inteiro de tanto edema. Minhas pernas. Aí eu até falei pra doutora, eu falei, doutora, eu tô muito inchada. Ela falou, calma que eu sei o que eu tô fazendo, tô te deixando encharcada pra você não ter enxaqueca depois. E realmente eu não tive a enxaqueca pós-cesárea, por anestesia, como muita gente tem. E na hora de levantar da cama pra tomar banho, 12 horas depois, gente, olha, eu vou te falar que foi a pior dor que eu já passei na vida. Na hora que eu tentei levantar, você não tem força de flexão de tronco. Então na hora que você senta a primeira vez, é a pior dor da sua vida. Ó, eu já fiz 2 cirurgias, né? A bariátrica eu acabei fazendo 2 vezes, mas eu fiz redução de mama há 9 anos atrás e fiz a bariátrica há 4 anos atrás. Nada doeu tanto quanto uma cesárea. É indescritível. Eu não sei, algumas pessoas não passaram tanta dor assim, mas pra mim foi a pior dor que eu já senti na minha vida, e essa dor perdurou por uns 4 ou 5 dias. É muito difícil, muito difícil. E está aí hoje o Léo, todo saudável, bonitinho. Meu bebê está aqui por conta dessa cesárea. Se eu pudesse ter tido parto natural, se meu corpo tivesse evoluído bem para o parto natural, teria acontecido? Teria. Na hora da cesárea, que a médica, na hora que ela abriu para puxar ele, ela falou que ele estava seco. Então, realmente, o líquido que eu estava perdendo já era líquido amniótico. E o que estava causando aquela incisura no cordão umbilical eram 2 circulares de cordão. Eu sei que circular de cordão não é indicação para cesárea. Muita gente escreveu, ai, mas não é indicação de cesárea. Eu sei que não é. Tanto que a gente nem sabia que essa circular de cordão existia. Mas ela, nem no ultrassom não pegou. E olha que eu fiz ultrassom praticamente semanalmente para poder acompanhar ele no final da gestação. Mas era isso que estava, de alguma forma, obstruindo a nutrição para ele. Ele estava com uma circular no pescoço e uma circular que passava embaixo do ombrinho, assim, embaixo do braço, sabe? Assim, por baixo. Então ele mesmo comprimiu o cordão, o que fez ele nascer pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele já tá ganhando peso super rápido, daqui a pouco ele já tá grandão. Se um dia eu quiser ter um novo bebê, um outro filho, eu espero de coração poder fazer um parto natural. Amamentação. Gente, os primeiros dias de amamentação é complicado. Eu já vinha usando, vou mostrar pra vocês, conchas, que são essas assim, tem de várias marcas, tá? Eu usei da Nuke, eu usei da marca Chico, eu usei essa daqui são da Promilus, que essas aqui são realmente para formar o mamilo antes de você começar a amamentar. Tem vários modelos e marcas diferentes. Eu comecei a usar essas conchas com 35 semanas. Segundo a minha obstetra, até o bebê nascer, você pode usar só 1 hora por dia para formar o mamilo, tá? Então você põe o mamilo aqui no meinho e encaixa dentro do sutiã. Para poder formar o mamilo, não pode passar de 1 hora, um pouco mais, porque o estímulo do mamilo pode causar contrações uterinas, e realmente causa, você vai perceber isso quando seu bebê nascer, na hora que ele começar a mamar, dá as contrações, porque o mamilo ficando aqui vai estimular. Então 1 horinha só antes do bebê nascer, depois do bebê nascer você pode usar direto as conchas, tá? Então eu usei as conchas antes, levei as conchas para a maternidade para eu continuar usando lá. Levei essa pomadinha aqui, chama Nursing Butter, que uma amiga trouxe de fora do Brasil para eu poder usar. Levei uma amostra de uma que eu usei até acabar, chama Milar, que foi a minha obstetra que mandou. Levei também esses protetores de mamilo de silicone, esse aqui é da Nuke. Ó, você está dando pra ver? Ele vem nesse recipiente, ó. Tem de várias marcas também, pra você colocar no mamilo. E esse aqui, ó, o Mamari, que veio na minha Glam Box, eu deixei pra usar em casa, tá? Não levei, me arrependi por sinal, tá?
Logo que eu saí, que eu cheguei no quarto da cesárea, eu pedi que o Fabiano, meu marido, pegasse as conchas para eu poder colocar, porque o Léo foi amamentado com o suplemento até eu poder levantar da cama, né? Até as 12 horas lá, até depois do banho. Na hora que eu pude levantar, eu tentei colocar o mamilo para ele poder amamentar, poder sugar, né? Da melhor forma possível, de tudo que eu já havia lido na internet, da enfermeira lá do hospital chegar para me ajudar, de você ter que apertar o mamilo, colocar todo dentro da boca do bebê praticamente, e o lábio do bebê tem que ficar tanto inferior quanto superior viradinho assim, para ele sugar tudo sem apertar demais e te machucar. Gente, tava tudo certinho. O Léo pegava para mamar e tal, mas o começo do mamilo, o mamilo machuca mesmo. Então, os primeiros dias eu usava concha, usava pomadinha, chegou a assar o mamilo, assou, de ficar assim com crosta, de parecer que eu tinha queimado o mamilo, sabe? Criava uma crostinha, e aí quando eu passava a pomadinha ia saindo, e chegou nesse meu mamilo esquerdo a sair gotas de sangue. Na hora que apertava assim, saía aquele primeiro sorinho de leite, e porque não desce o leite branquinho logo de cara, sai só um sorinho assim, parece um sorinho mesmo, e com gotas de sangue formando junto. Ele mamava no peito e mesmo assim as enfermeiras vinham e no copinho davam um pouquinho de suplemento para ele. A pediatra me indicou logo de cara que eu desse um pouco mais de suplemento por conta da redução de mama que eu fiz há 9 anos atrás. Ela falou: Andresa, glândulas você tem, mas provavelmente alguns ductos foram cortados para poder remodelar sua mama. E realmente foi o que aconteceu. Eu trouxe ele para casa, tentei amamentá-lo. Ela deixou prescrito já. Vai amamentar nos 2 peitos mais 30 ml de Enfamil todas as vezes. Só que eu, de teimosa, decidi que não queria dar mamar. Decidi que eu ia dar só mamar no peito. Fiquei, gente, os primeiros dias aqui em casa só dando mamar no peito. Ele ficava 1 hora no peito, 1 hora no outro, e quando ele acabava, ele chorava de gritar. Aí uma hora eu mandei um WhatsApp pra minha doutora, falei: o Léo tá tendo muita cólica, não sei o que e tal. Ela falou: Andresa, você dá Buscopan pra ele, as gotinhas de Buscopan que deve dar, são 3 gotinhas de Buscopan por conta de cólica, mas eu acredito que você deveria dar o suplemento para ele. O que eu fiz? O Fabiano foi, buscou o suplemento, coloquei na mamadeira lá de bico ortodôntico e tal, e coloquei na boca dele. Gente, ele mamou tudo e não chorou mais. Então, a partir daquele dia, agora o Léo mama primeiro nos 2 peitos e depois eu faço o mamazinho dele. E ele tá muito bem, como vocês podem ver aqui, né? Não está chorando de cólica. Ele praticamente não tem cólica. Às vezes ele tem um pouquinho de gases, que eu vejo que ele fica incomodado para poder soltar os punzinhos dele. E aí eu dou um pouquinho para ele de Milicon. Mas cólica mesmo, ele não tem. Então, gente, acho que é isso. Essa é a minha rotina de mãe agora. Eu não tenho babá aqui comigo, eu não tenho família que mora aqui perto de mim, eu não tenho mais a minha mãe. Então, se eu demorar pra postar vídeo, vocês sabem que eu estou na função de mãe, gente. Estou de verdade me dedicando 24 horas. Os pequenos momentos que ele tá dormindo, às vezes é a hora que eu consigo responder os e-mails de vocês, responder os comentários. E hoje, como ele tá dormindo um pouquinho mais, tá mais calminho assim hoje, eu decidi tentar fazer vídeo e ver o que vai dar, tá? Então, se eu atrasar os vídeos aí, vocês já sabem que é porque realmente eu estou sozinha na minha rotina de mãe e blogueira aqui pra vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, são os meus depoimentos. Independente de qualquer coisa que eu diga aqui, sempre consulte o seu obstetra, o seu pediatra, para você fazer o melhor pro seu bebê, tá? Porque o meu objetivo sempre foi e sempre será manter ele o melhor possível. Hoje eu estou ótima, praticamente meu corpo já voltou totalmente ao que era antes de engravidar, faltam só 2 quilos, eu acredito que seja de edema do peito e edema um pouquinho da barriga ainda que existe, mas tá indo tudo melhor até do que eu esperava. Então um beijo, fiquem com Deus. Contem um pouquinho aí se o bebê já nasceu, como que tá seu bebê aí, pra quem estava esperando o bebê junto comigo, que eu também quero saber de vocês, tá? Um beijo, beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau!